Há poder em suas palavras, por Don Guzzet. Todos os direitos reservados à editora Vida. Ano de publicação, 4ª edição, setembro de 2010. Leitura realizada por Ana Paula Reale Cunha, ano de 2020. Esta é uma iniciativa da Comunidade Evangélica de Sumaré com fins exclusivamente educacionais. Este é um material gratuito e não pode ser vendido. Primeira parte. O que você diz? Capítulo 1. Como eu descobri o poder das palavras. O ano em que descobri a importância do que algumas pessoas chamam de simples palavras foi o mais difícil de toda a minha vida, entremeado de angústia e tribulações. No dia 15 de agosto nasceu nossa filha, Jane Michelle. O parto de minha esposa foi complicado. O obstetra estava viajando e seu substituto, um alcoólatra inveterado, foi ver minha esposa assim que ela chegou ao hospital. Mas sua compulsão pela bebida fez que ele estivesse ausente durante o momento do parto. Minha esposa ficou na sala de partos por um longo tempo, enquanto as enfermeiras aflitas tentavam localizar o médico. Eu percebi que havia surgido algum problema e comecei a orar com grande fervor. Finalmente, o médico foi encontrado e Jeanne nasceu. Contudo, de imediato, tornou-se evidente que ela não era tão saudável, nem tão forte como eram nossos outros filhos ao nascer. O médico nos informou que minha esposa aparentemente sofrera uma séria deficiência de cálcio durante a gravidez. O cálcio, então, fora transferido do feto para a mãe, causando amolecimento e má formação dos ossos das mãos e dos pés do bebê. As mãos talvez voltassem à posição normal gradativamente, por meio de massagens, mas a deformação dos pés, como a de Jeanne, geralmente era irreversível, mesmo com cirurgia. Além de tudo isso, o bebê havia apresentado problemas respiratórios e não havia grandes expectativas de sobrevivência. O estado dela era crítico. Os pés de Jeanne foram engessados. Ela foi colocada numa incubadora devido aos problemas respiratórios e foi designado uma enfermeira especializada para fazer massagem em suas mãos diariamente. Tivemos de deixá-la no hospital quando levei minha esposa para casa. Como minha esposa ainda estava bastante fraca por causa do parto, eu ia visitar o bebê todos os dias no hospital. Eu me sentava ao lado da incubadora e observava a Jeanne bater os pezinhos engessados, um contra o outro. Só me era permitido segurá-la durante alguns preciosos momentos por dia. Por isso, eu passava a maior parte do tempo orando, pedindo a Deus que tocasse naquela criaturinha e lhe restaurasse a saúde e o vigor. Finalmente, pudemos levar Jeanne para casa. Era de partir o coração ouvir o barulho dos pezinhos engessados quando batendo um contra o outro. Parecia que Deus dera permissão a Satanás para testar a nossa fé e dedicação até o limite máximo da nossa capacidade. Durante este período, minha esposa foi acometida de febre reumática. O médico nos informou que sua enfermidade fora causada pela mesma deficiência de cálcio que provocara os pés deformados do bebê. Eu precisei abandonar o trabalho evangelístico para cuidar de minha esposa e de nossos 3 filhos, Jeanne, Maicon, de 2 anos, e Jude, de 1 ano. Havia 3 bebês sob meus cuidados e, em geral, eu preparava as mamadeiras para todos os 3 ao mesmo tempo. Apesar do estado de Jeanne, muitas das vezes cheguei a pensar como era linda a visão dos 3 filhos que Deus nos dera. Durante este período de tribulação, minha esposa e eu nos aproximamos mais do que nunca do Senhor. Estudávamos a Bíblia exaustivamente e líamos muitos livros edificantes, folhetos e revistas. Algumas semanas depois que a trouxemos para casa, os pés de Jeanne já haviam crescido tanto que o gesso precisava ser substituído.
Quando o Dr. Graham, nosso médico habitual, retirou o gesso, os pés de Jeanne estavam perfeitamente normais. O Dr. Graham nos disse que nunca vira um caso de pés deformados que tivesse sido curados completamente. E continuou ele, Jeanne apresentou alguns problemas ao nascer e não havia muitas esperanças de que ela sobrevivesse, mas naquele momento ela estava muito bem de saúde. Os pés estavam normais, a respiração ótima. O Dr. Graham mostrou-se muito contente com a recuperação de Jeanne. Embora soubéssemos que havíamos presenciado o milagre, estávamos tristes, porque minha esposa continuava sofrendo com a febre reumática. Ela havia piorado muito e sofria dores cruciantes, dia e noite. Tínhamos a impressão de que nosso bebê, fruto de um milagre, perderia a mãe. Passaram-se semanas e eu não tinha renda nenhuma. Hipotequei os imóveis, mas o dinheiro se foi rapidamente. Devido ao seu estado, eu não podia deixar minha esposa sozinha e não tinha dinheiro para contratar uma pessoa para cuidar dela. Muitas e muitas vezes pedi que Deus nos ajudasse a atravessar aquela situação. Uma noite inesquecível, enquanto eu lia o Salmo 27 para minha esposa, o Espírito Santo despertou minha atenção para um versículo. Voltei-me, entusiasmado para ela e disse, querida, você ouviu isso? Ouvi o quê, Dom? A mente dela havia divagado enquanto eu lia. Eu não podia culpá-la. Ela estava acamada há meses, com febre reumática. A pele perdera a cor. Seus pés e pernas estavam 2 vezes maiores que o tamanho normal, de tão inchados, e suas forças lentamente estavam se exaurindo. Muitos amigos vieram visitá-la para orar por ela, mas não havia nenhuma melhora visível. As perspectivas eram tão ruins que eu temia que o anjo da morte estivesse à nossa porta. Estávamos realmente passando por uma prova de fé. Naquela noite, enquanto ela me olhava, interrogativa, pulei da cadeira, repetindo o primeiro versículo do Salmo 27. O Senhor é a força da minha vida. Quando esse texto saltou aos meus olhos, abracei minha esposa e repeti, querida, você ouviu essas palavras? O Senhor é a força da sua vida. Em voz alta e devagar, ela repetiu aquelas palavras. O Senhor é a força da minha vida. Enquanto o Espírito a despertava para aquelas palavras, o olhar apático desapareceu de seus olhos e, com um entusiasmo que eu não via há muito tempo, ela exclamou, sim, estou entendendo, o Senhor é a força da minha vida. Uma alegria que eu não sentia há meses tomou conta de mim. Agitado, eu quase gritei, querida, se o Senhor é a força da sua vida, então você não precisa ficar deitada nessa cama. Você não precisa continuar fraca e doente. Em nome de Jesus, você pode se levantar e andar. Levantar e andar? Depois de todos esses meses na cama? Havia perplexidade em seu rosto. Então, confiante, ela se levantou devagar. Percebi uma expressão de fé substituir a dúvida e o desespero em seu rosto. Enquanto lutava para ficar de pé, ela gritou, exultante, o Senhor é a força da minha vida. Via-se claramente que ela ainda sentia dores, como sempre que os seus pés ainda estavam inchados quando os colocou no chão, mas naquele momento ela esqueceu-se de si mesma, não agia pelo que sentia, mas pensava e se apoiava na poderosa e infalível palavra de Deus. E, com ousadia, passou a exclamar, o Senhor é a força da minha vida, reivindicando a força divina para curar seu corpo enfraquecido. Ela levantou-se da cama, enquanto atravessava o quarto sem vacilar, continuou repetindo, cheia de alegria, o Senhor é a força da minha vida, o Senhor é a força da minha vida. Quanto mais repetia a palavra de Deus, mais força minha esposa recebia de Deus. Bem ali, diante dos meus olhos, a dor desapareceu,
o inchaço diminuiu e a descoloração cedeu gradualmente. 2 médicos constataram que ela foi completamente curada da febre reumática, que aleja e mata. Nunca mais, a partir daquele dia, ela voltou a sofrer dessa horrível enfermidade. Na noite em que minha esposa foi curada da febre reumática, eu passei a entender que há poder em nossas palavras. Eu creio que recebemos o que declaramos, porque Deus honra sua palavra, que afirma: se alguém crê que se fará o que diz, lhe será feito. Está lá em Marcos, capítulo 11, versículo 23. Lhe será feito. Esta é uma promessa bíblica impressionante, tão impressionante que levou algum tempo para que eu a entendesse. Salomão disse: o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda das angústias a sua alma. Está lá em Provérbios, capítulo 21, versículo 23. E Jesus disse que toda a palavra frívola que os homens proferirem hão de dar conta no dia do juízo. Pois, pelas tuas palavras, serás condenado. Está lá em Mateus, capítulo 12, versículo 36 e o 37. Contudo, apesar de estar familiarizado com estas citações bíblicas tão conhecidas, jamais me ocorreu que a promessa lhe será feito era uma espada de 2 gumes. Ela tanto podia agir a meu favor como podia agir contra mim, dependendo do que eu a dissesse. Em 1961, o Senhor falou exatamente como falou a seu povo há muito tempo. Ele citou as Escrituras para mim. Primeiro, disse: enfadais ao Senhor com as suas palavras. Está lá em Malaquias, capítulo 2, versículo 17. Depois, me falou novamente dizendo: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Está lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 13. Fiquei perturbado. Como eu teria cansado o Senhor, eu não podia imaginar como minhas palavras poderiam ter sido duras contra ele. Sem dúvida, eu nunca dissera nada contra o meu Senhor. Enquanto eu meditava sobre o que o Senhor poderia estar falando, o Espírito Santo, nosso grande mestre, chamou a minha atenção para o fato de eu ter desenvolvido um padrão negativo de conversa. Com frequência, eu utilizava as frases: eu não posso e tenho medo, quando a palavra de Deus me dizia: eu posso e não temas. Minhas palavras estavam em desarmonia com a palavra de Deus. Eu estava discordando do Senhor. Andarão 2 juntos, se não tiverem de acordo? Pergunta Amós 3:3. Descobri que eu não poderia andar com Deus, recebendo bênçãos, vitórias e suprimentos abundantes, enquanto estivesse em desacordo com a sua palavra. Aí estava, pois, o segredo. Eu precisava concordar com o Senhor. Eu precisava afirmar o que Deus disse sobre a minha vida. Eu devia falar o que Ele falava sobre minha saúde, finanças, forças, unção, poder, todas as bênçãos que Ele prometeu em sua palavra. Enquanto o Espírito Santo me repreendia, também me levava a escrever em meu diário, para minha própria advertência, uma lista do nunca mais. Reproduzi a lista no final deste capítulo. Naquela ocasião, eu jamais poderia imaginar que mais tarde o Espírito Santo me levaria a publicar essa lista do nunca mais, em muitas línguas, partilhando-a com milhares de pessoas em todo o mundo. Louvado seja Deus! É verdade que, se você crê no que diz, há poder em suas palavras. Se você disser, por exemplo, não posso pagar minhas contas, você não será capaz de pagar suas contas, embora a palavra de Deus diga que o meu Deus suprirá todas as nossas necessidades, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 19. Mas, se você mudar sua maneira negativa de falar ou pensar, baseado na promessa de Deus, de lhe dar-lhe o suprimento, você receberá um milagre financeiro do que necessita. O enfoque deste livro é como obter o que se declara, mas,
antes de explicar como receber o que se declara, quero fazer uma advertência. Considerando que há poder em suas palavras, jamais expresse algo que não gostaria de receber. Para ajudá-lo a vencer hábitos negativos de conversa, vou ajudá-lo a começar por onde eu comecei, com minha lista do nunca mais. Minha lista do nunca mais. Nunca mais direi, eu não posso, pois posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Nunca mais alegarei falta de alguma coisa, pois o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, segundo a gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Filipenses 4, versículo 19. Nunca mais direi que tenho medo, porque Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de poder, de amor e de moderação. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Nunca mais direi que tenho dúvidas ou falta de fé, porque tenho um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Romanos, capítulo 12, versículo 3. Nunca mais direi que sou fraco, porque o Senhor é a força da minha vida. Salmos, capítulo 27, versículo 1. E o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Daniel, capítulo 11, versículo 32. Nunca mais direi que Satanás tem poder em minha vida, porque é maior o que está em mim do que aquele que está no mundo. 1 João, capítulo 4, versículo 4. Mas direi que estou doente, pois pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías, capítulo 53, versículo 5. E Jesus tomou sobre si todas as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus, capítulo 8, versículo 17. Nunca mais direi que estou preocupado e frustrado, pois a Bíblia diz, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. E em Cristo estou livre de cuidados. Nunca mais direi que sou escravo, pois onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Meu corpo é o templo do Espírito Santo. Nunca mais direi que estou condenado, pois agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Estou em Cristo, portanto, estou livre de condenação.